Boa noite para quem está entrando agora na nossa live. Nós estamos falando de crimes eleitorais, tudo que você queria saber sobre o crime eleitoral e nunca teve coragem de perguntar. Bom, nós temos aqui o artigo 342, que é a omissão do Ministério Público. Bom, vocês vão me perguntar assim, mas doutor Franklin, se o Ministério Público se omitir, ele vai ser punido? A pessoa vai ser punida? Vai. Omissão do Ministério Público, artigo 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público no prazo legal denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena, detenção de até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Bom, primeiro, nós temos que você apresenta a denúncia para o Ministério Público, essa denúncia é processada através de inquérito ou flagrante, e o Ministério Público tem que oferecer essa denúncia no prazo legal, 5 dias se o réu estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Aliás, 10 dias se ele estiver preso e 30 se estiver solto. No caso do eleitoral, os prazos ainda são menores. Veja que quando eu falo promover a execução, nós tivemos aí várias situações que modificaram. Uma hora o promotor pode promover a execução da sentença penal condenatória, outra hora se torna a dívida de valor que é promovida pelo procurador do Estado, mas sendo da competência do Ministério Público promover a execução daquela sentença condenatória, eu tenho uma pena de detenção de até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Bom, para você que entrou agora, vamos te explicar de novo. Objetividade jurídica. O que é, doutor Franklin, objetividade jurídica? É o bem jurídico protegido pelo direito. Então, aqui no direito eleitoral, os crimes eleitorais protegem a segurança do processo eleitoral, protegem a democracia, protegem o voto livre, o sufrágio universal. O sujeito ativo, que é aquela pessoa que pratica a ação criminosa, só os membros do Ministério Público. Esse crime é próprio, porque só um membro do Ministério Público com função eleitoral e seus substitutos legais devidamente designados. Crime próprio. Crime próprio é aquele que exige uma qualificação especial. Quando eu digo que só o promotor pode praticar, ele é próprio. O sujeito passivo é o Estado, porque é o mais interessado no cumprimento dessa lei, e só se considerará criminosa a omissão se não houver qualquer providência relativa ao cumprimento dessas obrigações. Imagine que você, meu amigo aluno, me mandou uma denúncia eleitoral e eu mandei abrir um inquérito. E o inquérito está aberto apurando. Ora, eu tomei a providência? Tomei, então não pratiquei nenhum crime eleitoral. Só praticaria se eu não tivesse tomado nenhuma providência. Os prazos respectivos começam a ocorrer após efetivadas as medidas necessárias para a propositura da denúncia ou a execução de sentença condenatória. Então, claro que os prazos respectivos começam a correr após as medidas necessárias, aí eu tenho o prazo para oferecer a denúncia. Se eu não oferecer, eu, então, estou incorrendo nessa sanção criminal. Também o juiz pode ser processado? Sim, é o artigo 343, omissão judicial. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o juiz tem que representar contra ele, tá? Sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Se o juiz não representar contra o órgão do Ministério Público, ele responde pelo crime. E a pena aqui é de detenção de até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Todos esses, como vocês podem ver, tanto o crime anterior, que é de 2 meses, quanto o crime posterior, que é o do juiz, de 2 meses, são crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não é superior a 2 anos, e, como eu disse há pouco, nós vamos ter um procedimento pelo juizado especial. Significa que o promotor e o juiz não serão presos em flagrante delito, até porque
eles precisariam, por terem foro por prerrogativa de função, de uma ordem do tribunal para serem presos. Começa por aí. E também porque o crime é de menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica, eu tenho ela é igual à das demais objetividades jurídicas, ou seja, a norma protege a regularidade do processo eleitoral. O sujeito ativo, só o juiz com competência eleitoral ou seu substituto legal, também juiz de direito. Eu teria também aí uma questão interessante, porque só o juiz pode praticar, é crime próprio. O Estado é o sujeito passivo e, pela regra do 357, parágrafo 3º, o juiz eleitoral é obrigado a representar contra o promotor que se omitir na denúncia. Não é só nessas situações. Todas as outras situações que o Ministério Público incorrer em erro ou conduta irregular ou crime, o juiz eleitoral deve representar. Bom, recusa a serviço eleitoral. Artigo 344. O tipo penal da recusa é o artigo 344, que diz: recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena: detenção de até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Então, quem poderia incorrer? Você foi convocado para ser mesário. Você abandona o serviço eleitoral sem uma justa causa. O que seria uma justa causa? Não, eu abandonei o serviço eleitoral porque minha mãe morreu. Eu tive que prestar o socorro para minha mãe, que estava passando mal. Alguma situação que enseje justa causa. Ora, a justa causa aqui é o elemento normativo da conduta. Se ela está albergada por uma justa causa, ela não praticará crime eleitoral. Pena: detenção de 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Nós vamos ter um crime de menor potencial ofensivo, não vai ser preso em flagrante, não será arbitrada a fiança, ele responde o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e o promotor pode promover a transação penal. Se ele não aceitar a transação penal, aí sim ele vai ser denunciado. Objetividade jurídica, proteção da segurança dos serviços eleitorais. Sujeito ativo, qualquer pessoa que tenha legalmente recebido a incumbência do serviço eleitoral, crime comum, que quando eu digo qualquer pessoa pode praticar esse crime, eu tenho aquela situação de qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado, tá? O Estado, que é o titular do bem jurídico, recusa quem não aceita, ou seja, ocorre com frequência esse crime, sem, porém, a proporcional cobrança de responsabilidade penal dos responsáveis, os escrutinadores e auxiliares, bem como os membros das juntas que estão sob o crivo da norma, embora mais comumente os mesários apareçam como agentes, tá? Então, nós temos aí escrutinadores, nós temos aí membros da junta como sujeitos desse crime. Omissão de deveres eleitorais. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral nos prazos legais os deveres impostos por este Código, ou seja, o Código Eleitoral, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena de pagamento de 30 a 90 dias multa. Como aqui é só pagamento de multa, esse é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Objetividade jurídica. O que essa norma visa proteger? Ela visa proteger a regularidade dos serviços eleitorais. Sujeito ativo, autoridade judiciária e os funcionários da Justiça Eleitoral, crime próprio, porque se exige uma qualificação especial, ou seja, o juiz ou os funcionários da Justiça Eleitoral que se recusam a cumprir as obrigações. Sujeito passivo é o Estado, os deveres são expressos ou implicitamente expostos no Código Eleitoral. Assim é possível o crime quando a obrigação descumprida ou o prazo para sua execução decorrer de outro código, que não o Código Eleitoral, mas de incidência por este autorizada. Tá?
Outra penalidade a que se refere o tipo penal é também a de ordem à parte. Nós sabemos que, vocês sabem quantas responsabilidades nós temos? Nós temos 3 tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade criminal, em que a pessoa responde pelo crime. Nós temos a responsabilidade civil, em que a pessoa repara pelo dano que causou a outrem. E nós temos a responsabilidade administrativa, em que o funcionário público pode sofrer uma sanção administrativa por ter incorrido numa falta no seu serviço. Não isentando, então, de pena um agente que estiver sujeito à sanção disciplinar administrativa pela omissão, por exemplo, de não ter cumprido os seus deveres, ou aquele que estiver sujeito a uma sanção cível de reparação do dano que ele venha causar à Justiça Eleitoral ou ao eleitor. Bom, eu paro por aqui para a gente fazer um novo bloco de perguntas. Eu vou então fazer a pergunta. Alguma dúvida, alguma pergunta?